Hey Brainstormer! Teacher Joe here. E inglês é uma língua bizarra. Pra cacete. É muito bizarro. Yay! Vamos atrapalhar o vídeo, não é mesmo? Nem sei quem atrapalhou o vídeo, mas atrapalhou. Inglês é uma língua muito bizarra. Muito, muito. E eu vou provar isso pra você. Eu costumo dizer que inglês é uma língua burra, porque é, de fato, mas inglês é uma língua extremamente bizarra também. Por quê? Vamos pensar. Português, as línguas latinas, elas têm normalmente muito mais palavras, muito mais formas de se expressar e muito mais coisas diferentes do que usar a mesma palavra para várias coisas. E em inglês, por ser uma língua mais simples, simples gramaticalmente falando, tá? Simples pensando na língua como língua, não simples de aprender, nem simples de Y, Z e X, tá? É só esse simples, ok? Não tô falando que inglês é nossa, que fácil. Não necessariamente, que não é. Tem coisas bem piores, mas... E por que isso? Cola aqui na lousa, dá um liga nessa frase. This is the Blue Marlin. She's a ship, shipping ships. Viram quase um trabalhinho, mano. Como que eu consegui ler isso tão rápido? Vou tentar de novo pra ver se eu vou errar. This is the Blue Marlin. She's a ship, shipping ships. Animal! E sabe o que é o absurdo? Essa frase faz sentido. Faz! É louco! E o legal disso é que eu vou conseguir te mostrar algumas coisas, alguns conceitos. Eu vi esse meme, 5 minutos atrás, falei, mano, eu preciso gravar uma aula com isso. Porque, se liga, qual que é a palavra que tá sendo repetida retardadamente aqui? Ship, certo? Ship, a tradução primária, a primeira tradução que isso teve na vida dela, que é uma vida meio longa, eu acho. Deixa eu ver quando que essa palavra foi inventada. Essa palavra existe desde antes de 900, do ano 900, não do ano 1900, do ano 900, sem o 1000. Vem de antes do 900, ou seja, ninguém sabe exatamente quando ela começou a existir. Na verdade, até se sabe porque ela começou a existir quando inventaram ships, porque ship é navio, beleza? E... o que aconteceu? Conforme a vida foi acontecendo, conforme a humanidade foi evoluindo, e isso é uma das coisas que a gente esquece sobre línguas, elas mudam de acordo com o que a gente usa delas. E aí a humanidade foi evoluindo, e aí a galera começou a usar navios para mandar produto de um lugar para o outro, de outro para um. Geralmente indo da Ásia para a Europa e vice-versa, às vezes passando pela África. Esses caras começaram a levar coisas de um lugar para o outro, 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 usando o quê? Navios. E aí o que aconteceu? Porque a palavra ship é navio, as pessoas começaram a usar ship como verbo, como ação de levar uma coisa para outro lugar. Ah, peraí então. Então, ship, além de navio, ele pode ser, meio que o frete? Pode, eu não sei traduzir isso, mas é a ideia de mandar alguma coisa para algum lugar usando um navio. E aí isso virou verbo, e quando ele é verbo, ele é um verbo regular. Então, a gente tem ship, passado shipped, ok? Que é o mandar para algum lugar. Hoje em dia é mandar para algum lugar de qualquer meio. Antigamente era só com navio, porque só tinha navio. Não é porque não podia usar outros meios, não, porque não tinha tecnologia. Se a gente chegasse com o smartphone naquela época, a galera ia, queimar a gente na fogueira, porque a gente ia ser tudo bruxo. Tipo Harry Potter. Mas vamos entender essa frase aqui. This is the Blue Marlin. Blue Marlin é esse cara aqui, ó, tá vendo? É aquele pedacinho ali só. Só. Se for ver a gente nem se vê aqui. Se tiver gente aí nessa foto, a gente nem vê de tão grande que é esse troço. Mas enfim. Então esse é o Blue Marlin, que é o nome do navio. E aí tá falando aqui, she, porque bizarramente as pessoas falam de navio como she em inglês. Porque, sei lá, deve ser a ver dos galera que fica lá e sem mulher, e aí começa a chamar um navio de mulher e tal, sabe? Essas coisas bizarras que você vê em filme, deve ser isso aí.
She is, ela é a ship, shipping, ship. Então, aqui a gente tem o primeiro passo. Deixa eu trocar essa cor aqui para você conseguir enxergar. Ship, shipping, ship. Então, o que acontece aqui? Eu tenho duas palavras que estão unidas com um hífen e aqui o espaço. Então, vamos analisar isso daí. Porque eu tenho duas palavras com um hífen no meio, eu sei que essas duas palavras juntas são o adjetivo, elas são a característica da palavra ship. Só que esse ship aqui, ele tá sendo o navio. Então, é um navio e ship pode ser o entregar, o frete, o transportar de um lugar para o outro. Então, é um navio de transportar navios. Um navio de transportar navios. E eu sei disso por causa desse hífen aqui. Porque o que acontece? Os adjetivos, as características sempre vão antes do que tem a característica em inglês, certo? Certo. Isso foi uma das primeiras coisas que você aprendeu em inglês e tal. Só que, o que acontece? Professores de inglês sempre passam informação pela metade. Por quê? Porque parece que dói passar a informação inteira. Então, eu vou aproveitar e vou te passar a informação inteira. Depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre adjetivos, mas é que isso aqui tá muito maravilhoso e eu quero te ensinar isso direito. O que acontece? Todos os adjetivos, todas as características de alguma coisa vão vir antes da coisa, necessariamente. Só que, se liga só, se eu for falar que eu sou uma professora de cabelo azul, louca e estranha, eu vou ter que fazer assim, ó. Que cor que tá aqui? Aqui tá azul, então vamos trocar. Então, teacher, que sou eu sou a professora, certo? Teacher tá aqui. Estranha, louca de cabelo azul, certo? Vamos lá. Strange, vírgula, crazy, vírgula, e eu vou ter que mudar aqui porque eu não sei pensar em espaço. E blue-haired. Ups, se eu escrever haired certo ajuda. Blue-haired teacher. Então, eu tenho aqui strange, crazy, blue-haired teacher. O que isso quer dizer? Que eu sou uma professora estranha, louca, de cabelo azul. E você viu que eu deixei o cabelo azul com hífen? Porque as duas palavras em conjunto se comportam como se fossem uma característica da coisa que tem a característica. Então, normalmente, a gente separa as características com vírgula ou a gente coloca um hífen se duas palavras formam uma característica. E é isso que está acontecendo aqui no ship, shipping, ship. Então, vamos continuar aqui. Esse é um... Deixa eu tirar esses troços daqui, porque a gente já pegou essa informação. Oh, cacete. Tá no mesmo layer. Então, vai ficar assim mesmo. Então, ship, shipping, ship, ela é um navio de transportar navios. E aí, a gente tem aqui shipping, que aqui ele tá como o verbo. Então, ele tá transportando, ok? E aí, a gente tem uma outra coisa maravilhosa do inglês. O quê? Não variação verbal. Por quê? O que isso faz na nossa vida? Ferra a gente. Porque o que acontece? Se liga só. Inglês é uma língua extremamente plástica. O que eu quero dizer com isso? Inglês é uma língua muito cheia da malemolência. Inglês sabe? Se encaixa nos lugares e as coisas se encaixam em inglês. E uma coisa vira outra coisa várias vezes. Em inglês é muito comum palavras mudarem de classe em inglês. Em português também, mas é que, eu te ensino inglês, então, né? Então, o que acontece aqui? Eu tenho o shipping, que aí tá sendo o verbo com ing mesmo, no gerúndio, ou seja, enviando, transportando. O segundo shipping, que tá ali antes do terceiro shipping... Nossa, uma loucura, tá? Esse shipping que tá aqui, ele tá sendo uma característica desta palavra. Ou seja, esta palavra também é navio. Então, esse shipping aqui, da onde vem? Ele vem do verbo, ok? Ele vem da ação, que a gente pegou e transformou em uma coisa, ok? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, ele tá aqui em cima, mas só pra resumir, se você não viu o vídeo e não sabe, não quer ver o vídeo agora, quando a gente coloca ing numa ação sem ter o to be junto,
a gente tá transformando essa ação no ato de fazer aquilo e não na ação em si. Isso muda a classe da palavra e por mudar a classe da palavra, muda a forma que essa palavra se comporta na frase. Nossa, que sucinto, maravilhoso. E aí, o que aconteceu? Eu fiz isso, eu não, né? A pessoa que fez essa frase fez isso com o shipping, só que aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele pegou a palavra, ela começou sendo uma ação, ela virou uma coisa, e aí, o cara, o que ele fez aí? Ou a mina, usou a coisa que veio da ação em uma característica. Inglês é muito doido! Língua bizarra, véi! E aí, o que acontece? Esses shipping ships aqui são barcos de transporte, barco de transportar alguma coisa, barco de fazer shipping, certo? Barco de levar uma coisa de um lugar pro outro. Então, a gente tem, esse é o Blue Marlin, ela é um barco de transportar, barcos de transporte, transportando barcos de transporte. E she's a ship, shipping ship, shipping, shipping ships. Animal, né? Então, essa é a aula de hoje, que eu achei essa frase maravilhosa, eu precisava te trazer ela, desculpa, não tinha. Não seria eu se eu não tivesse feito isso. E falando isso de não seria eu se eu não tivesse feito isso, não seria eu se não tivesse te falado do Brainstorm Club, porque o Brainstorm Club é o lugar mais maravilhoso da internet inteira. Eu sei porque eu moro na internet. E por que eu digo isso? Porque o Brainstorm Club tem aula de inglês animal. Boa, aula boa mesmo. Aula que quando eu que dei a aula, eu pego e assisto e falo, mano, que aula da hora, maluco. E não é que eu acho que eu seja perfeita, não. Eu reassisto as minhas aulas que são gravadas pra eu ver onde eu posso melhorar. E eu tenho me impressionado com a qualidade das minhas próprias aulas, assim. Eu tô, tipo, uau, orgulhosa de mim. E por que eu tô falando isso? Porque eu tô te dando aula de inglês super boa, de qualidade, por 10 conto no mês. Se você quiser entrar no Brainstorm Club, eu sugiro que você dê uma olhada na ideia do projeto, porque a ideia do projeto não é dinheiro. Se fosse dinheiro, eu estaria cobrando o valor de aula de inglês. Mas eu tenho uma gata aqui, né, amor? E então, qual que é a ideia do negócio? É usar o Brainstorm Club pra ensinar pessoas que nunca fizeram aula de inglês na vida, porque nunca tiveram dinheiro pra fazer. O valor é simbólico, o valor é pra você assistir as aulas, pra você se comprometer a assistir as aulas. Porque, na real, eu não quero dinheiro. Não quero. Tem uma galera já que faz as aulas de graça, porque mandaram e-mail pra mim falando, teacher, eu não tenho dinheiro pra pagar, você pode liberar pra mim? É simples assim, não é dinheiro que eu quero te ensinar inglês. E aqui eu não consigo te ensinar inglês direito porque não tem a constância que precisa ter. Então, dá uma olhada lá, de verdade, porque a ideia é só ensinar inglês, a ideia é só melhorar o mundo, a ideia é só conseguir dar ferramentas pra você conseguir se desenvolver como pessoa, pra você conseguir chegar onde você quer chegar, porque é por isso que eu sou professora, eu gosto de ajudar pessoas a chegarem onde elas querem chegar. Então é isso que nós temos pra hoje, esta é a aula de hoje, você se cuide. Eu não lembro se eu falei das pessoas que fazem parte do Brainstorm Club, mas se eu não falei, elas estão aqui, e se eu falei, eu vou colocar não sei. E a palavra pra gente falar no fim da aula vai ser, mano, bizarro, né? Fechou? Então, você se cuida, não faça nada que eu não faria. Um beijo e até amanhã.